Esse é um vídeo sobre dicas que facilitam a vida de um modelista de roupas. Oi, eu sou a Jéssica, sou formada em moda, especialista em modelagem e aqui eu falo sobre consertos de molde e erros de modelagem. Se você é um modelista de roupas, sabe o quanto é importante ser preciso em seu trabalho. Cada centímetro conta e qualquer erro pode comprometer todo o projeto. Felizmente, existem algumas dicas que podem facilitar a sua vida e tornar o seu trabalho mais fácil e eficiente. E a primeira dica é: tenha um bom relacionamento com todos os setores. O que eu vou falar aqui não é para tentar te convencer de que viver em paz é muito melhor do que viver em guerra, porque tem coisas que já são meio óbvias que todo mundo já sabe. Mas muitas vezes, embora a gente saiba como um ambiente de trabalho funciona, a gente deixa algumas questões que nos chateiam tomar conta e a gente esquece do ambiente como um todo. É muito comum a gente não gostar de uma pessoa e por esse fato não ter empatia com ela no sentido de não pensar que talvez ela não vá gostar das nossas atitudes. Eu trabalhei em uma fábrica onde uma modelista foi demitida porque ela não tinha um bom comportamento na hora de provar as peças de roupas. Na rotina de um modelista dentro de uma fábrica, o modelista vai receber os desenhos do estilista, depois ele vai elaborar algumas peças durante a semana e aí vai ser feito um teste. Primeiramente, num tecido mais semelhante ao tecido final e mais barato, pode ser usado o algodão cru para fazer esse tipo de teste, e se depois desse teste a modelagem for aprovada, o passo seguinte é que seja feita uma peça piloto com o tecido da peça final. E normalmente, com base nessas etapas que eu acabei de descrever, o modelista vai se programando e pensando em quantas peças ele consegue fazer durante a semana. Só que normalmente tem um tempo curto para que essas peças sejam elaboradas, porque é comum que haja uma quantidade muito reduzida de modelistas em relação à quantidade de costureiros em uma fábrica. E por causa disso, o modelista tem que antecipar muito todos os seus moldes, aprovar todas as peças para daí sim elas serem liberadas para produção. Então o modelista vai receber desenhos e vai fazer uma estimativa de quanto tempo ele vai demorar para elaborar aquelas peças. E a gente fica com tanta pressa na hora que está elaborando que o nosso foco como modelista acaba sendo terminar o serviço o mais rápido possível. E é nesse sentido que a gente esquece que os outros profissionais das outras áreas de desenvolvimento dentro da empresa vão ter focos diferentes dos nossos. É comum, por exemplo, que o estilista vá ter o seu foco no caimento da peça e no potencial dela de venda. Então, na fábrica que eu trabalhei, tinha uma chefe que era da direção criativa e ela analisava cada peça que era feita com base na expectativa de venda. E ela pedia muitas vezes que as modelagens fossem ajustadas de alguma forma. Ela pedia várias modificações durante o desenvolvimento da coleção. E aqui você tem que entender a perspectiva dos dois lados. O modelista quer terminar o serviço e o estilista e o pessoal da direção criativa querem que aquela peça venda muito. E essa modelista, que era minha colega de trabalho, ela não tinha essa percepção. Então, cada vez que o setor de estilo se reunia com o setor de modelagem e a diretora criativa acabava pedindo alguma modificação, se repetindo, e à medida que ela ficava cada vez mais estressada no trabalho, ela expressava isso muito nitidamente. E com o tempo, ela foi desligada da empresa porque era muito desconfortável experimentar peças com ela no mesmo ambiente. Eu sei que às vezes a gente fica tão estressado com o próprio trabalho que a gente acaba ficando imerso naquela situação. E todo tipo de coisinha pequena começa a incomodar muito. E quando isso acontecer, você vai ter que voltar o seu olhar para si mesmo e tentar se perguntar por que você está se sentindo assim. Se tem alguma coisa que está te deixando triste, que está sendo acumulada há tanto tempo, e que por isso você está começando a sentir raiva das coisas. Então, se você tentar entender a raiz do problema, seja através de meditação, conversando com um amigo ou num processo terapêutico, a sua vida no trabalho vai ficar muito mais fácil. Então, sempre que te acontecer, e pode acontecer em diversos momentos da vida, tenta voltar o seu olhar para si mesmo, ao invés de entrar nesse ciclo de raiva no ambiente de trabalho, porque isso não vai fazer bem para você. Então, essa é a primeira parte. Tenha um bom relacionamento com as pessoas que estão acima de você, na ordem de hierarquia do trabalho mesmo, mas também não se esqueça de ter um bom relacionamento também com quem está abaixo de você nessa mesma hierarquia. Então, normalmente numa empresa de moda, a gente vai ter ali o diretor criativo, que é o chefe de todo mundo, chefe dos estilistas e dos modelistas e dos assistentes de estilo, e abaixo disso vem o setor de corte e de costura. Não ache que você tem mais valor para a empresa só porque o seu cargo está acima do que o cargo de uma costureira, por exemplo. A profissão de costureira, ela é uma profissão que tem um número cada vez menor de pessoas. Eu não tenho certeza de como funciona nos outros estados, mas aqui no Rio Grande do Sul é muito difícil achar uma costureira que seja boa.
porque para você ser bom em alguma coisa, você tem que ter muito tempo de dedicação, de treino. Então pode ser que você tenha uma aptidão natural, que você saia de um curso básico de corte e costura e você realmente vai se desenvolvendo cada vez mais rápido. Mas a maioria das pessoas no setor de costura vão levar muito tempo de treinamento até desenvolverem as suas habilidades. Então, apesar do salário de um costureiro ainda não ser o mais alto do mundo, quando uma fábrica tem um costureiro que é bom, dificilmente ele vai querer se desfazer dele. Então, cabe a você, como modelista, ter essa noção de que talvez seja mais fácil para a fábrica encontrar outro modelista, porque nas fábricas, pelo menos até de médio porte, só precisa de um modelista, do que achar mais costureiras. Principalmente se a fábrica onde você trabalhar fizer algo muito específico, como moda festa ou roupas para bebês. Quanto mais específica for a habilidade de um costureiro em fazer peças que não são tão comuns assim, mais a empresa vai querer que ele continue trabalhando para eles. Outra dica importante: busque por novos métodos sempre para aperfeiçoar o seu trabalho. Quando a gente conhece um método de modelagem, a gente tende a achar que porque a gente se deu bem com aquele método, ele é o melhor do mundo. E ele é totalmente imbatível e nenhum outro método nunca será tão bom quanto aquele. E muitas vezes a gente nem experimentou outros métodos, a gente só assumiu que isso era uma verdade absoluta. Eu mesma já fiz isso. Eu também achava que o método que eu utilizava era o melhor de todos, imbatível e não tinha como superar ele. E eu só fui me abrir para conhecer outros métodos quando eu me tornei professora. E aí nas aulas eu apresentava vários métodos diferentes e jurava que os meus alunos iam escolher o meu método preferido. Só que as pessoas são muito diversas e os alunos escolhiam os métodos que eles tinham mais afinidade. E era até meio difícil para mim aceitar que eles não tinham escolhido o mesmo método que eu mais gostava. Então tenha o seu método preferido sim, provavelmente ele vai ser o primeiro que você teve contato, mas entenda que podem existir outros métodos que são melhores ou são mais fáceis para você elaborar suas modelagens. Então esteja disposto a experimentar coisas novas, mesmo que você já tenha 5, 10, 15 anos de profissão. Quanto mais métodos a gente experimenta, mais rico fica o nosso conhecimento sobre modelagem. E nessa mesma linha vem a minha próxima dica. Tente entender materiais que não são em língua portuguesa, mesmo que você não domine o inglês, o italiano ou o japonês. Ainda assim, tente ter contato com métodos que são de outros países, porque eles são muito enriquecedores. E eu não estou falando aqui para você largar tudo e fazer um curso na Itália. Se você tiver condições, que bom. Mas a maioria dos brasileiros não vai ter condições para isso. Existem revistas e livros que a gente pode facilmente encontrar pela internet e que são em modelagens em outras línguas. Hoje em dia a gente tem como traduzir uma imagem usando apenas uma foto com o nosso celular. Então não é tão difícil quanto era antigamente. Fora isso, livros de modelagem normalmente vão vir com medidas em centímetros, porque a maioria dos países usa o sistema métrico, mas você pode conferir se o livro está em centímetros ou polegadas antes de começar a fazer sua modelagem. As réguas que a gente utiliza aqui no Brasil, ou as fitas métricas também, têm medidas de polegadas muitas vezes, então não precisa nem converter. E o principal de tudo, os livros de modelagem vêm com desenhos e através desses desenhos a gente consegue identificar o que é para fazer, principalmente se você já sabe modelagem básica. Claro que se você nunca teve contato nenhum com modelagens, e aí você pega logo um livro escrito em uma língua que você não entende, vai ser uma loucura. Mas se você já tem uma base, fica muito mais fácil de entender. Eu vou deixar aqui na tela alguns livros e revistas internacionais que me ajudaram muito a evoluir na modelagem, porque me mostraram novas formas e novas perspectivas de como uma coisa poderia ser feita. E muitos deles dá para achar na internet. Tem muita coisa na modelagem que a gente não sabe e que a gente nem tem noção de que a gente não sabe. Então, por exemplo, quando eu estava lá no início da carreira, quando eu não tinha pensado como era feito um molde de um maiô, um dia eu estava folheando um PDF em italiano e aí apareceu uma imagem de como era feito o molde de um maiô. E era uma coisa que eu não tinha noção de que eu não sabia. Então, por ter esse contato com esse tipo de modelagem, caso algum cliente viesse me pedir, eu já tinha noção de onde eu poderia encontrar essa informação. Então, a sua vida pode ficar muito mais fácil se você simplesmente parar um pouco e ficar folheando materiais, ainda que eles estejam em outra língua, porque dá para descobrir muita coisa legal. E agora vamos para a próxima dica. Aprofunde o seu conhecimento sobre tecidos. Provavelmente, enquanto você estiver no início da carreira, como modelista, você vai ter contato com poucos tipos de tecido. Porque tem tecidos que são mais fáceis de lidar e aí a gente acaba repetindo eles em várias das nossas criações.
Se sou eu mesma que vou costurar uma peça, dificilmente eu vou escolher um tecido que eu já tenha noção de que vai ser muito difícil de costurar, porque vai ser estresse na certa. Então essa coisa de ficar repetindo tecidos que a gente sabe que consegue dominar é muito comum. Nos livros de modelagem normalmente vai ter um glossário, que é como se fosse um dicionário de tipos de tecido. Esse glossário normalmente não vai ocupar muitas páginas, vão ser umas 5 páginas do livro. Raramente esses tecidos dos quais os livros falam terão alguma imagem. Vai ser só uma descrição breve de como são as características daquele tecido. E aí a gente vai ler aquilo e a gente vai continuar com a sensação de que não entendeu nada sobre tecidos. Eu sei como é. Eu também já passei por isso. Eu tinha muita vontade de entender mais sobre tecidos. E sinceramente, eu acho que até o final da minha vida eu vou continuar numa busca constante, porque existem muitos tecidos diferentes e muda bastante de região para região. Existe muita confusão no mercado porque tem tecidos que se chamam de uma maneira em uma determinada loja e em outra loja tem um nome completamente diferente. E aí fica uma sensação de, meu Deus, onde é que eu consigo a informação certa? Então essa vontade de conhecer mais tecidos foi algo que ocupou muito a minha mente lá no início da minha carreira. E agora eu vou dar uma dica que me ajudou muito a melhorar o meu conhecimento sobre tecidos. Mas você tem que estar disposto a investir. As lojas de tecido não costumam dar amostras dos seus tecidos. E eu sei o que passa pela nossa cabeça. Nossa, mas eu só queria um pedacinho de tecido e a loja ali com 100 metros no rolo não quer me doar um pedacinho. Mas agora tenta olhar pelo outro lado. Você é um cliente da loja de tecido, você foi lá para comprar um tecido para fazer uma camisa e você precisa de 1,5 m. Você vai usar todos os espacinhos possíveis daquele tecido. E quando você compra, o tecido já está todo recortado porque várias pessoas foram pegar amostrinhas do tecido. Não ia dar certo, né? Então uma coisa que eu faço muito até hoje é sempre que eu vou numa loja de tecido, eu vejo se tem algum tecido ali que seja muito interessante e que eu não tenho conhecimento sobre ele ainda. Se tiver uma graninha sobrando, eu compro o mínimo que a loja vender daquele tecido. Às vezes a loja vende 20 centímetros. Se não tiver uma graninha sobrando, eu anoto o nome daquele tecido para pesquisar depois. Tem lojas que vendem no mínimo 30 centímetros ou meio metro. Esse tipo de compra é muito melhor fazendo uma loja física do que pela internet. Porque na internet dificilmente as lojas vão deixar você comprar menos do que 1 metro. Aí na loja eu pego essa quantidade mínima e eu coloco num catálogo que eu mesma criei. Assim eu posso sentir a textura do tecido e eu posso colocar o nome dele, eu posso colocar a composição dele e também posso pegar uma lupa e consigo ver o tipo de entrelaçamento que tem naquele tecido. Muitas vezes a composição do tecido vem escrita na nota fiscal, então a gente consegue saber de que fibra aquele tecido foi feito. Com essa amostrinha eu consigo ver o caimento do tecido. Então eu tenho muito conhecimento acumulado por causa dessa experiência. E sabendo o nome do tecido, eu posso pesquisar ainda mais na internet. Com essa informação também eu posso voltar nos livros de modelagem, aqueles que têm só uma breve descrição do tecido, e aí eu consigo assimilar melhor as informações que estão no livro, porque agora eu tenho uma amostrinha de tecido para tocar. Se você não quiser necessariamente investir nisso, você pode simplesmente guardar uma amostra a cada vez que você comprar um tecido para um cliente seu. E aí com o tempo você vai montando o seu próprio acervo também, sem precisar gastar o seu dinheiro necessariamente com isso. Outra opção é você pedir autorização do seu chefe para levar uma amostrinha de tecido que seria jogada no lixo, quando a empresa for desenvolver novas coleções, porque lá na empresa você vai conseguir as informações sobre aquele tecido também. Mas sempre peça autorização para isso, tá? E agora vamos para a próxima dica. No início da minha carreira como modelista, eu não tinha noção de que eram feitos testes de modelagem antes da gente aprovar a peça para a produção final. E essa é uma dica muito valiosa. Sempre faça um teste antes da peça piloto. Quando eu aprendi a fazer modelagem de roupas, eu aprendi que a gente deveria fazer um molde, conferir as medidas e cortar direto no tecido. E eu achava que era feito dessa forma no mundo inteiro. E aí, com o tempo, fazendo as minhas roupas em casa, para mim mesma, eu fui percebendo que muitas modelagens não davam certo de primeira. E aí eu comprava tecidos caros e aquilo não dava certo de primeira. E muitas vezes tinha que voltar na loja e comprar mais tecido. E às vezes a loja não tinha mais aquele tecido. Então virou um processo muito desgastante e bem desanimador. Porque a sensação de quando a gente segue um passo a passo de um livro,
ou de um tutorial da internet e chega no final e a peça não fica exatamente do jeito que ficou no tutorial, a sensação é que a gente fez alguma coisa de muito errado. Só que nem sempre a culpa é nossa. Tem coisas que a gente tem que testar no nosso corpo antes de cortar no tecido final, porque pode ser que aquele tecido final seja muito caro. E aí não vale a pena a gente ficar gastando dinheiro à toa. Quando eu me tornei modelista em fábricas de roupas, eu fui percebendo que sempre o primeiro molde era testado num tecido tipo algodão cru, e só depois dos ajustes feitos e da peça provada é que a modelagem era liberada para ser cortada no tecido final para ser feita a peça piloto. E aquilo mudou a minha vida, não só no sentido de parar de estragar tecidos, mas também no sentido de poder aprender mais sobre como o molde se comporta nos diferentes tipos de corte. Eu aprendi a ajustar muitas coisas e a percepção sobre modelagem melhorou muito. E a partir do momento em que eu comecei a testar tudo antes. Claro que nem sempre na minha vida eu tive condições de comprar algodão cru para fazer esses testes, porque em algumas regiões do Brasil o algodão cru é um tecido caro, sendo quase R$40 o metro. Então muitas vezes eu tentei encontrar tecidos que estavam na promoção ou que eram mais baratos para poder fazer esses testes. E já teve vezes em que a situação de grana estava tão apertada que eu também usei TNT para poder fazer isso. E aí vale você guardar os testes antigos também para poder desmanchar e reaproveitar essas partes. Dentro das fábricas, o correto é que as próprias empresas comprem esse material para ser testado, mas quando você está em casa fazendo peças para você e para sua família, vai precisar investir um pouco nesses tecidos também. E agora vamos falar sobre o mercado de modelagem atual. E para falar disso, a minha próxima dica é a seguinte: se você ainda não sabe modelagem digital, tenta aprender. Mas não desista caso o primeiro curso não dê certo. Algumas pessoas precisam de um tempo a mais. Eu tive uma disciplina de modelagem digital na faculdade. E nessa disciplina eu não gostava nem um pouco. Apesar de ter crescido num mundo que já tinha internet e estar habituada a usar o computador desde os meus 13 anos, ainda assim eu não me dei bem com a modelagem digital de primeira. Porque simplesmente quando eu tive contato com a modelagem digital eu ainda estava aprendendo a modelagem manual, eu ainda estava no nível básico. Então ficava difícil para mim entender a proporção das coisas na tela do computador. Eu nunca tinha lidado com software de modelagem, então foi algo impactante também. E no final da disciplina, eu saí com a sensação de que eu tinha feito muita coisa errada. Mais errado do que acertado. E eu fiquei muito tempo sem utilizar a modelagem digital. E como eu trabalhava em fábricas que utilizavam modelagem em papel, então eu achava que estava tudo bem. Mas na verdade é que o mundo vai ficar cada vez mais digital. Isso não significa que se você só saiba fazer modelagens no papel hoje em dia, todo o resto da sua vida vai ser uma desgraça sem fim. Não vai. Mas esteja aberto à ideia de que talvez um dia você vá ter que se especializar nisso. Principalmente se você almeja trabalhar numa fábrica maior, por exemplo. Se você tem essa meta na sua vida, tente aprender a modelagem digital. Existem vários programas para se fazer isso. Tem alguns mais caros e outros mais baratos. Tem alguns que você consegue fazer um serviço de assinatura por mês. Tem alguns que você consegue fazer um serviço de assinatura por mês. E se você ainda for estudante, pode ser que essa assinatura saia mais barata. E você consegue baixar a versão de demonstração de alguns softwares. E aí nessa versão de demonstração, você não consegue salvar e nem imprimir. Mas dá para aprender muita coisa. Eu aprendi muita coisa olhando os vídeos no YouTube e depois eu fui me aprimorando, fazendo outros cursos online que fossem mais avançados. Mas teve um espaço de muitos anos entre a primeira vez que eu tentei a modelagem digital e a vez que eu realmente sentei na cadeira e aprendi alguma coisa. Se você teve contato com a modelagem digital e não gostou, não assuma isso como uma verdade absoluta. Espera! Às vezes você só precisa de um tempo para amadurecer aquela ideia. Muito do que eu não gostei quando eu aprendi modelagem digital é que eu ainda estava aprendendo a modelagem básica. Eu ainda estava aprendendo sobre proporções do corpo e a anatomia dele. Mas depois eu já tinha entendido essa parte, aí ficou muito mais fácil migrar o meu pensamento para o digital. Agora eu vou dar uma outra dica super importante que vem da área acadêmica.
Artigos científicos na área de moda são muito úteis e muitas pessoas não sabem, mas existe um Google especial para a área acadêmica. Então, se você digitar Google Acadêmico no Google mesmo, vai aparecer um link para você entrar lá. Dentro do Google Acadêmico vão ter vários textos escritos por estudantes da área de moda. Esses textos podem vir na forma de artigo científico, de TCC, de tese. Muitos deles são sobre modelagem de roupas. Alguns vão comparar métodos de modelagem diferentes, alguns vão falar sobre novos materiais que estão sendo desenvolvidos na área de tecidos, alguns vão tratar sobre a ergonomia do corpo, sobre conforto físico, conforto psicológico, e alguns vão demonstrar novos métodos de modelagem que estão sendo desenvolvidos também. Então tem um mundo de pesquisas que estão sendo feitas tanto internacionais quanto aqui no Brasil, dentro das universidades. E dá para descobrir muita coisa nova, muita coisa relevante dentro desses artigos científicos. Foi dentro de um artigo científico que eu descobri, por exemplo, que existia um método para analisar o quanto uma modelagem está confortável. E aí tem um passo a passo interessantíssimo de várias coisas que a gente pode analisar no nosso cliente, e dando uma nota em cada nível de conforto que ele está sentindo. E aí, por causa dessa leitura que eu fiz nesse artigo, dessa forma de analisar modelagens, eu acabei indo atrás e comprando esse livro, que contém esse passo a passo. Então tem muita coisa interessante se você quer se tornar um modelista cada vez melhor. Vale você tentar dar uma olhadinha nesses artigos. Alguns desses artigos falam sobre biotipos também, biotipos que a gente encontra em diferentes países, biotipos aqui do Brasil. E isso tem a ver com a próxima dica. Observe sempre os mais diversos tipos de corpos. Como modelista, a gente fica tão concentrado em como que a gente vai desenvolver um método, qual tecido que a gente vai utilizar, qual cor vai escolher, que a gente esquece de observar o tipo de corpo que a gente vai fazer aquela peça. E observar peculiaridades de cada corpo é algo muito interessante, que vai aumentar a sua percepção sobre modelagem também. Eu já tive uma cliente que tinha um ombro um pouquinho mais baixo do que o outro. E no início, isso me causava uma confusão enorme, porque quando eu fazia um casaco, por exemplo, um lado da modelagem ficava bom e o outro lado a modelagem sempre sobrava. E aí eu perdia muito tempo investigando se tinha dado algum problema no tecido, se tinha dado algum problema na hora da costura, se as margens de costura estavam iguais, ou se na hora de cortar o tecido tinha ficado tudo igual também. E aí eu percebia que estava tudo ok, que não tinha surgido nenhuma diferença. Eu podia simplesmente não ter passado por todo esse trabalho de investigação se eu tivesse primeiramente observado o corpo para o qual eu estava desenvolvendo aquela peça. Muitas vezes as pessoas nunca notaram que elas têm uma diferença entre um lado e o outro, então o cliente mesmo pode nem saber para te comunicar isso. Então, na hora de anotar as medidas do cliente, não faça só isso. Anote também se ele tem algum desvio de postura, se ele tem um bumbum mais inclinado, se ele tem as coxas mais próximas ou mais afastadas. Anote se o pescoço dele é mais largo ou mais fino do que indica a tabela de medidas para o tamanho dele. E se ele tem braços muito compridos ou muito curtos. Se o tronco dele é mais achatado ou mais alongado. Todas essas informações são importantes e interferem diretamente no caimento da roupa. Eu já trabalhei num ateliê de noivas e festas e lá nesse ateliê quem tirava as medidas era a estilista. Então chegavam os clientes, ela atendia, ela fazia o desenho para eles e ela mesma tirava as medidas. E ela encaminhava essas medidas para mim, que era modelista na época. Então eu não tinha como ver o corpo do cliente, eu só sabia quais eram as medidas. Dá para identificar muita coisa pelas medidas, mas se você puder ver o corpo, é muito melhor. Então a gente desenvolveu um vestido de noiva que era muito caro, e ele fugia muito do padrão, porque aquela noiva em específico tinha um quadril muito maior do que a média porque aquela noiva tinha uma medida muito maior de quadril em relação à cintura. Uma diferença entre quadril e cintura costuma ser algo em torno de 20, 30 centímetros. Ela tinha uma diferença que chegava a mais de meio metro. E a modelagem ficou bem parecida com o corpo violão, porque a cintura era muito fininha em relação ao quadril. E aí, quando eu e as costureiras estávamos desenvolvendo aquela peça, a gente tinha certeza que a peça ia necessitar de um monte de ajustes, porque o desenho do quadril tinha ficado muito arredondado conforme as medidas.
A gente tinha certeza que ia dar muito errado. Só que no final deu muito certo, surpreendentemente. A forma como a gente desenvolveu a modelagem coube direitinho no corpo da cliente. Se a gente tivesse visto o corpo dela antes, quando a gente ainda estava na etapa de elaborar os primeiros moldes, a gente não teria ficado com uma dor de cabeça durante vários dias, se envolvendo naquele vestido e pensando, meu Deus, vai dar tudo errado. Então observe bem o corpo do seu cliente, se o seu chefe deixar, independentemente se ele for do tamanho padrão. Então observe bem o corpo do seu cliente, se o seu chefe permitir. Então desenvolver o seu olhar para captar detalhes do corpo do cliente que talvez nem ele mesmo tenha percebido é algo muito importante que vai facilitar a sua vida na modelagem. Existe uma cultura de achar que só as medidas do busto, da cintura e do quadril são as interessantes, são as relevantes para o processo de modelagem. Mas isso não é verdade. Existem outras medidas que são muito importantes também. Então não tenha medo de tirar as medidas do seu cliente, mesmo que não sejam medidas muito comuns. Então, por exemplo, se o seu cliente te falar que ele tem problemas com as peças que estão sempre muito apertadas no braço, tire a medida de largura do braço, mesmo que o método de modelagem não te peça isso, porque você vai poder usar essa medida para conferir depois. E agora vamos para a próxima dica. Crie um sistema de organização dos seus moldes. Em 13 anos de carreira, eu já guardei os moldes de várias maneiras. E eu vou falar sobre quais maneiras eu acho mais vantajosa. A maneira clássica de guardar os moldes é colocar eles pendurados em uma área. E esteticamente isso fica bem bonito, dá uma cara de ateliê de moda. Mas você tem que ter um espaço grande em casa ou no seu ateliê para conseguir ter uma arara só para isso. Como os moldes não vão estar protegidos, então precisa ser um ambiente que não tenha muita umidade, porque senão os moldes podem desenvolver algum tipo de mofo. Cuidado com araras que são muito frágeis, se você quiser armazenar os seus moldes desse jeito. Existem modelistas que vão desenvolver os seus moldes em papel pardo ou papel craft, e aí os moldes vão ficar bem levinhos. E a parte ruim disso é que eles podem rasgar facilmente e cair da arara, então deixar os seus moldes muito bem identificados também vai ser muito útil. Mas tem modelistas também que gostam de usar papel Bismarck ou papel cartão, que são tipos mais pesados de papel. E aí, conforme a gente vai acumulando muitos moldes, pode ser que a arara fique um pouco pesada e acabe desmontando. E apesar de parecer que é só um papel, quando os moldes estão muito acumulados ou muito juntos, eles podem cair e desmontar a arara. E podem machucar alguém também. Então leve isso em consideração. Qual o papel que você vai utilizar na hora de fazer os seus moldes? E se você quiser organizar eles em araras, veja qual é o peso que aquela arara consegue suportar. Tem uma outra forma de organizar os moldes que eu utilizei por muito tempo quando eu tinha pouco espaço, que são os cabideiros. Eles são mais inclinados e em alguns locais a gente chama de RT. Eles costumam custar bem barato, são fáceis de instalar e ocupam pouco espaço. Teve uma vez que eu instalei num cantinho do lado do roupeiro. Sabe aqueles cantinhos que sobram em casa que não dá para botar nenhum móvel ali porque é muito pouco espaço mesmo? Lá eu consegui armazenar vários moldes. Como eles são parafusados nas paredes, então eles são muito mais seguros do que uma arara que pode movimentar para um lado e para o outro e cair. Eu parei de armazenar os meus moldes na parede porque juntava muito pó e eu tenho sinusite. Então não estava dando bem, então aquilo não estava fazendo bem para minha saúde. Fora isso, quando os moldes ficam pendurados na parede, tem um risco grande de aparecerem baratas ali. E como eu não me dou nem um pouco bem com elas, eu preferi armazenar de outro jeito. Então hoje em dia eu gosto de guardar os moldes em pastas tamanho A3. Mas também já guardei moldes em caixas de plástico. Eu não vejo problema em dobrar os moldes, porque depois na hora de cortar, eu posso passar no ferro, eu posso desamassar esse molde com o ferro sem vapor. Dobrar o molde não tem problema, só tem problema se você realmente amassar ele muito, que nem uma bolinha de papel, aí não vai ter jeito. Tem algumas pessoas que gostam de guardar os seus moldes em canos de PVC ou nesses tubos pretos que são utilizados normalmente pelo pessoal da área de arquitetura e do design e da moda também. O pessoal usa muito para guardar os seus trabalhos quando estão estudando. E esse é um ótimo jeito de armazenar para quando você não tem muito espaço em casa. Só vai ser um pouco mais incômodo na hora que você estiver cortando no tecido,
porque o molde, quando é guardado assim de forma arredondada, ele vai ter a tendência de ficar enrolando. E aí, para resolver isso, você vai ter que prender os seus moldes com alfinetes no tecido para poder riscar. Ou então você vai ter que colocar muitos pezinhos de papel no mesmo molde. Falando em pezinhos de papel, alguns alunos meus já tiveram dúvidas sobre isso, então eu vou aproveitar para comentar sobre isso. É muito comum usar pezinhos para colocar em cima do molde quando a gente está cortando o tecido, para evitar que o molde fique se mexendo quando a gente está riscando ele. O ideal é que esses pesos sejam de mármore, são quadradinhos de mármore. Só que a gente sabe que o mármore tem um custo muito elevado. Em alguns locais pode ser que você consiga uma doação desses pedacinhos de mármore, já que eles não são utilizados pelos donos, né? Eles simplesmente são cortados ali quando o dono da marmoraria está fazendo ali alguma pia, algum projeto. Mas tem lugares que cobram por esse pedacinho de material. Uma forma que eu acho bem eficiente é fazer almofadinhas de tecido e colocar areia dentro. É uma forma bem mais barata de lidar com esse problema. E você ainda pode personalizar o tecido que você mais gosta. Você também pode improvisar outras formas de fazer esses pezinhos de modelagem. Qualquer objeto que seja pesado o suficiente para segurar um tecido na mesa já vai servir. Só tenta não pegar um material que vai quebrar com muita facilidade. Eu já tive alunos que usavam o próprio celular para poder fazer peso, ou seus próprios estojos cheios de caneta. Além de todas as dicas mencionadas anteriormente, estar atualizado sobre as tendências de moda também é uma parte crucial do trabalho de um modelista. A moda é uma indústria em constante mudança e é fundamental que você esteja sempre atento às novidades e tendências que surgem. Essa dica pode parecer super fácil para quem está entrando no mundo da moda agora e já faz isso por diversão, mas quando a moda se tornar parte do seu trabalho e você já tiver com mais de 5 anos de profissão, pode ser que você esqueça de acompanhar quais são as tendências da estação. E isso é ruim porque pode aparecer clientes que vão te perguntar se você conhece o novo modelo de calça que está em alta no momento, ou se você viu aquela blusa que fez sucesso no desfile de tal marca. Para começar, é importante acompanhar as principais semanas de moda, como a Semana de Moda de Paris, de Milão, de Nova York e de São Paulo. Nesses eventos, designers, estilistas e marcas apresentam suas novas coleções, e é possível identificar as principais tendências que estarão em alta nas próximas estações. Além disso, no mundo em que vivemos hoje, é importante observar as semanas de moda que estão mais focadas em sustentabilidade também. Eu vou listar aqui algumas delas. Tem a Semana de Moda de Copenhague, na Dinamarca, que ela exige estratégias de sustentabilidade desde 2018 e promove desfiles com materiais orgânicos, reciclados ou de upcycling. A Semana de Moda de Berlim, na Alemanha, inclui palestras e desfiles com marcas que utilizam materiais sustentáveis. Em Amsterdã, na Alemanha, são apresentados desfiles com tecnologias inovadoras, como impressão 3D e biofabricação, além de marcas que utilizam materiais reciclados e orgânicos. E a Semana de Moda de Melbourne, na Austrália, também promove desfiles e discussões sobre sustentabilidade dentro da moda. Além disso, é importante acompanhar revistas e sites especializados em moda. Essas fontes podem fornecer informações valiosas sobre as últimas tendências, estilos e tecidos. Também é interessante seguir as principais influenciadoras e celebridades do mundo da moda nas redes sociais, para identificar o que está em alta nas ruas. Por isso, é importante estar atento às novas tecnologias e materiais que estão surgindo no mercado, como tecidos reciclados, tingimentos naturais e roupas funcionais. Seguindo essas dicas, você poderá facilitar a sua vida como modelista de roupa, para aumentar a eficiência do seu trabalho e garantir a satisfação dos seus clientes. Não deixe de colocá-las em prática e veja como sua produção pode melhorar significativamente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e aqui na descrição do vídeo tem as nossas outras redes sociais para você acompanhar também. Até a próxima, pessoal!